Boa tarde, amigos da TV Vila Imperial e, automaticamente, também já nossos amigos. Na abertura do nosso programa, nós gostaríamos logo de dizer o seguinte: nós procuramos, evidentemente, a cada semana melhorar a estrutura do programa, apresentar coisas interessantes. Mas, para que a gente consiga isso, e nós temos conseguido, temos certeza, nós temos o apoio técnico, evidentemente, do meu amigo Douglas, lá na técnica, do Yuri, na edição do programa, com muita propriedade, o Kaique aqui na câmera e o Ronaldo, a direção de estúdio. O programa de hoje presta uma grande homenagem, a um grande amigo que já nos deixou e que tem um motivo muito especial, nos dá um motivo muito especial para falar dele. Era colega meu na Academia Brasileira de Poesia, Ivan Herzog. Nós fazíamos, vez por outra, algumas coisas no meu teatro, algumas reuniões, umas brincadeiras, uns bingos, e sempre dávamos a oportunidade de quem estivesse presente de ir no palco para dizer alguma coisa, um poema, contar uma história. E o Ivan se notabilizou contando fatos engraçados. Ele tinha essa qualidade, né, de contar um fato com muita graça. E era um Buster Keaton brasileiro. Ele contava as coisas mais extraordinárias sem dar um leve sorriso. Então, hoje vocês vão apreciar o meu amigo Ivan Herzog numa cena do Teatro em Gotas, numa cena do O Sertão do Gonzagão, né? Ele nunca foi ator de teatro, ele era apenas um grande poeta, um grande cronista, um grande contador de causas. Mas, justamente por isso, eu o coloquei na minha peça, né? Então, um dos últimos trabalhos do Ivan foi fazendo um personagem no Sertão do Gonzagão. E esta cena vocês vão apreciar hoje. E a outra homenagem, no final do programa, se nós tivermos tempo, evidentemente, é uma cena extraordinária com uma das maiores dançarinas de todos os tempos, Ginger Rogers. Então, com vocês, bastidores de hoje. Português da padaria, recebeu uma carta da mãezinha dele, mas quebrou os óculos e pediu para ler a carta para ele. Guarda um momentinho aí que eu vou buscar a carta para você ver. É metido a fazer graça, pois está com o bolso forrado. E não liga para a desgraça desse povo esfarrapado. Eu vou contar mais um caso desse prefeito ladrão. Com as verbas pro açude, construiu um piscinão. Tem até mulher pelada nas festas que o homem dá. Eu não vejo, me contaram, tem mulher da capital. O cardápio é de primeira e a bebida importada. Tem até pozinho branco para animar a mulherada. Se eu contar tudo que sei, lá se vai a minha sorte. Já ouvi até dizer que estou jurado de morte. Para jagunço esfomeado, a vida não tem valor. Se contrata baratinho no Nordeste o matador. Polícia faz vista grossa, só não vê quem já morreu. E a justiça é uma piada que enxerga menos que eu. É melhor calar minha boca que o prefeito está voltando. Conta o teu caso engraçado. Estava aqui te elogiando. Querido filho, olha o Joaquim.
estar a escrever bem devagarzinho, pois sei que tens dificuldade em ler depressa. Caso esteja sem tempo de escrever à mãe, manda uma carta dizendo que quando estiveres mais tranquilo, vais mandar notícias. Se tu vieres aqui em casa, não irias reconhecer mais nada, porque mudamos. Ora, pois. Com essa história de mudança, finalmente encontramos teu avô. Estava dentro de um armário há mais de 3 anos. Desde o dia que nos venceu naquela história de pique-esconde. Tua irmã Maria teve um filho. Como não sei se é menino ou menina, não sei se tu és tio ou tia. Lembra do tio Joaquim? No mês passado, afogou-se numa tina com 10 mil litros de vinho. 8 amigos tentaram salvá-lo, mas ele lutou bravamente contra todos. O corpo foi cremado há 2 semanas. Levaram 8 dias para apagar o incêndio de tanto vinho que lia nas tripas. Os fabricantes de refrigerantes finalmente tiveram a grande ideia de colocar um aviso na tampinha dizendo: abra por aqui. Facilitou bastante a vida. Espero que os daí façam o mesmo. E caso não façam, te mandarei algumas garrafas. Ah, teu primo Jacinto sempre se gabou que era mais rápido que qualquer tolo. Mas no mês passado ficou provado que não. Eu, irmão José, continuo o mesmo. Semana passada fechou o carro com todos nós lá dentro. As chaves estavam lá. Perdeu um tempão indo até a casa para pegar a cópia da chave. Para poder tirar uns chopos lá. Estava um calor de rachar. E por falar no calor, o tempo aqui está muito esquisito. Esta semana só choveu 2 vezes. Na primeira choveu 3 dias, na outra choveu 4. Outro dia fomos a um centro comercial recém-inaugurado, coisa moderníssima. E demoramos umas 3 horas para sair. Quando estávamos no meio daquela escada rolante, a luz acabou. Esta carta te mando através do Manolo, que segue para amanhã de avião. Podes esperá-lo no aeroporto? Espera um pouquinho, que a caneta aqui está a falhar. Eu vou ter que buscar outra na esquina. Pronto, aqui está ela. Bem, meu filho, não posso mandar para o nosso novo endereço, pois que a última família que aqui morava levou as placas da rua e da casa para não terem que mudar de endereço. Se encontrares a Teresa, dá-lhe um alô da minha parte. Caso não a vejas, não precisa dizer nada. Adeus, tua mãe que muito te ama, eu. Posso escrito. Ia mandar-te 100 escudos, mas fica para a próxima, já que fechei o envelope. Ouvi dizer que a Raimunda está muito bem lá no sul. Manda dinheiro para a mãe e diz que está tudo azul. Eu sei, foi sua beleza que ajudou na sua luta. Se aqui não dá um valor, lá no sul é prostituta.
pras bandas de Juazeiro, deixou o coração ferido. Diz que o homem era um fazendeiro, que o cara era um bom partido. Henricó herdou do pai fazenda com criação, cria cavalo de raça e gado para exportação. Construiu até fazenda no terreno da fazenda, convidou o padre João para rezar uma novena. Nem seu caso era mulher, nem tinha tanta riqueza. Casamento de aparência, para disfarçar a fraqueza. Da tua língua, ceguinho, ninguém escapa, meu amigo. É melhor tu andar certinho que tua morte ter sossego. Ivan, depois que vocês nos deixou, uma coisa eu tenho certeza, os anjos aí no céu não estão parando de rir, né? Essa foi a nossa pequena homenagem. E agora vamos para o nosso quadro seguinte, que é uma pequena história do teatro. Na terça-feira passada, eu fiz uso de um livro para falar sobre a história do teatro. Porque a história do teatro é uma história sem fim, é uma história fabulosa e que eu gostaria que você, telespectador, aos poucos fosse tomando conhecimento. Mas, para isso, caiu do céu, no meu colo, um livro super importante sobre a história do teatro. Eu, normalmente, não peço livro emprestado, porque conheço aquela frase, né? A gente empresta um livro, perde um amigo. Então, eu normalmente não peço livro emprestado. Mas o meu amigo Almir, que é produtor também aqui do nosso programa, Almir Tosta, ele me emprestou um livro e foi de grande utilidade. E outra coisa também que eu não gosto de pedir livro emprestado, porque quando eu me apaixono pelo livro, eu quero ter o livro na minha biblioteca, né? E aí, agora, no meu aniversário, eu fui surpreendido pela Aritéia, a irmã do Almir, que me presenteou As Grandes Damas, um perfil do teatro brasileiro. Se vocês encontrarem, vocês que gostem do teatro, vale a pena comprar. Então, hoje, por exemplo, nós vamos falar de uma coisa, de um gênero que eu tenho paixão, que é a revista. Porque talvez na minha fase adolescente tenha sido a minha primeira grande experiência de teatro, assistindo às grandes revistas. E o que era importante, que foi muito importante, o meu pai, que gostava muito dos grandes comediantes brasileiros, os mais famosos, Oscarito e Grande Otelo, então ele passou a me levar para assistir revista com esses dois grandes cômicos do Brasil, que já nos deixou, evidentemente. E na época eu não podia entrar, porque era proibido ter 18 anos, e eu tinha 15, mas papai é jornalista, e sabe, aquele jeitinho brasileiro, e eu sempre conseguia ir e entrar com ele. E aí começou a minha paixão pela revista, que é um gênero fabuloso. Então, eu assisti as grandes revistas de Walter Pinto, que foi um dos maiores produtores, depois, então, Carlos Machado, mas coisas fabulosas, mulheres lindas, um humor extraordinário, cenários deslumbrantes, né? Então, o Walter Pinto, por exemplo, ia a Buenos Aires e contratava 10 argentinas, todas de 1,70 m, ou então ia na França, contratava francesas, mulheres lindas. E também as grandes vedetes brasileiras, como a Virginia Lane, que foi a grande paixão de Getúlio Vargas, Mara Rúbia, uma outra grande mulher. Então, eu fiquei apaixonado pelo teatro de revista. Então, eu nunca imaginei que eu fosse estrear profissionalmente justamente em revista. E outra coisa que sempre me deixou indignado, a crítica teatral brasileira, de um modo geral, não considerava o teatro de revista teatro. Então colocaram o teatro do rebolado, né, menosprezando o gênero. E eu respondo a esses críticos
o teatro, foi o teatro mais importante. É o teatro mais difícil, foi a grande escola de teatro que, lamentavelmente, hoje nós não temos. Porque no teatro de revista, nós éramos levados a fazer 5, 6 papéis totalmente diferentes. Então, sobe a escadaria, vai para o camarim, muda completamente a caracterização, a roupa, entendeu? Para fazer um tipo totalmente diferente. Então, quem começou em teatro de revista, como eu comecei, grandes atores e atrizes começaram, né? E se eu fosse citar agora os nomes, eu ficaria quase que o programa inteiro, né? O meu amigo Agildo Ribeiro começou como bailarino em teatro de revista, Dercy Gonçalves e tantos outros grandes atores e atrizes que tiveram o teatro de revista como escola. Então eu vou ler um pequeno trecho sobre o teatro de revista. Aqui diz uma coisa e eu entendo um pouco diferente. Diz que o teatro de revista nasceu ainda final de 1800, na França. Eu acredito, mas não como exatamente um teatro de revista, né? Então, o que acontece? Portugal está aí, junto, pertinho da França, a Europa e tal, importou o teatro de revista da França, o vaudeville, o famoso vaudeville, então fez um tipo diferente de teatro de revista, que era um teatro criticando, geralmente de críticas políticas e muito humor, muita dança, muito musical. E nós, brasileiros, em início de 1900, exatamente, importamos de Portugal o teatro de revista. Então, este pequeno texto, teatro de revista. O teatro de revista é inaugurado em 1859, vertente teatral de origem francesa, aclimatada ao sabor brasileiro. A revista tinha inicialmente o sentido de passar em revista, de forma bem-humorada, os acontecimentos do ano. Aos poucos atravessou transições, aproximando-se da seara musical, particularmente do ritmo carnavalesco. Tornou-se mais luxuosa, valorizando o caráter espetacular em detrimento da dramaturgia, conforme conferido em espetáculos de Walter Pinto, como eu citei, o maior produtor de todos. Por ser um teatro alegre, descontraído, divertido, obteve fácil assimilação do público e admitiu vários talentos ao cenário cultural brasileiro. E foi a partir desta iniciativa que surgiram as companhias teatrais. Walter Pinto e Carlos Machado são nomes que assimilaram as companhias de revista e lançaram atrizes como Carmen Miranda, que por seu particular talento levou a arte brasileira aos palcos internacionais. A famosa comediante Dercy Gonçalves, Elvira Pagan, aqui cita também o Ilza Carla. Mas aí eu abro um parênteses. O Ilza Carla, no início, quando tinha um corpo deslumbrante, como vedete. Como atriz, ela tentou, mas não se deu bem. Entre outras tantas que eram chamadas de vedetes. O teatro de revista também ficou conhecido como teatro rebolado. Olha aí o texto pejorativo para desqualificar o teatro de revista, pelos críticos, os entendidos de teatro. Passou por diversas fases, né? E com características particulares, o que sedimentou por muitos e muitos anos este estilo. O teatro de revista protagonizou um capítulo significativo no teatro brasileiro, por sua descontração e leveza, cenários coloridos e presença forte da música e da dança. Sobretudo pela criatividade que tinha em criticar os costumes políticos e as classes dominantes. Pedro Dias, por exemplo, um dos atores da época, fazia uma imitação fabulosa de Getúlio Vargas. Na época da dura ditadura de Getúlio. Getúlio, então, nunca perdia as peças que ele sabia que teria uma imitação. Ele ia para um camarim, um camarote especial na parte de cima e morria de rir com a imitação do Pedro Dias da sua figura. Né? E aí deixava passar muita coisa pela censura porque ele achava que era uma imitação maravilhosa. Então, isso é só para valorizar. E como nós estamos falando de cenários suntuosos, eu que assisti vários e vários espetáculos do Walter Pinto, eu me lembro de e aí foi que eu entendi o porquê da necessidade da ribalta, que é aquele espaço do teatro à frente da cortina.
E por que a necessidade da ribalta? Num dos espetáculos do Walter Pinto, que eu não me lembro agora o nome, ele apresentou um bailado na floresta amazônica, com uma cachoeira enorme, jorrando água. Imagina vocês o tempo, por mais que tivessem grandes maquinárias, profissionais maravilhosos ali por trás, a montagem e a desmontagem de um cenário desse em questões de minutos. Então, aí fechava-se a cortina e apresentava-se um número interessante na ribalta, né? Então, era o tempo suficiente para que fosse desmontada aquela floresta amazônica, aquela cachoeira, aquela água jorrando que você não tinha ideia de onde partia e de onde voltava aquela água. Portanto, eu lamento que vocês hoje não tenham oportunidade de conhecer o que foi o teatro de revista. Além disso, esse também foi um momento de impulso da profissionalização dos artistas do teatro brasileiro. E por quê? Porque a grande parte dos grandes artistas começaram na escola, na grande escola que foi o teatro de revista. Na década de 1960, período em que o Brasil dá o pontapé inicial em novos gêneros, com propostas diferentes e ditas modernas, o teatro de revista entra em declínio. E, lamentavelmente, foi justamente ao final da década de 60 que eu tive a oportunidade de estrear em teatro de revista. Quer dizer, eu ainda perdi os últimos suspiros do teatro de revista. Então, agora com vocês o nosso novo quadro e encerramos aqui por hoje a pequena história do teatro. Vamos então para as notícias com a minha amiga Sol. Super calorosa para você que estar aqui, estando aí. E o nosso abraço ensolarado desta semana vai para os aniversariantes e dessa vez eu quero mandar um abraço com muito carinho para a querida Cátia Regina. Cátia Regina é uma colaboradora assim, enorme aqui da TV Imperial, é a esposa do nosso Ronaldo Saldanha, né? E está aniversariando, completou mais um ano dos muitos anos bem vividos dela ontem. Meu carinho a você, Regina, que é assim, uma simpatia de pessoa, tá bom? Que você seja feliz em todos os seus hoje. Quero mandar também um abraço ensolarado para a aniversariante Mara Elisa Polese, lá em Colatina, Espírito Santo. Ela é nossa telespectadora assídua e sempre está fazendo assim, considerações em relação ao nosso programa. Um beijo para você, felicidade sempre. Vamos então à nossa agenda cultural. Nesta quarta-feira, dia 10, a Companhia de Teatro Abelardo Romero realizará o ensaio da peça As Garotas de Programa. Essa peça será exibida no dia 19, às 19 horas, na Casa Cláudio de Souza, pela Academia Brasileira de Poesia. Então, vocês que estão aí na peça, não esquecem, amanhã às 18 horas, tá bom? E no dia 13, a Academia Petropolitana de Letras, presidida pela nossa querida Cristiane Miquelin, estará realizando mais um lançamento, dessa vez do escritor Francisco Carlos Brandi. É o livro Tise, Além dos Limites da Alma. É um livro que promete muito, a Cristiane já leu, diz que é maravilhoso e eu acredito nisso. O evento será às 18 horas, repito, na Casa Cláudio de Souza, lá na Praça Liberdade. E no dia 17 é a vez da Academia Brasileira de Poesia realizar também uma excelente palestra com o escritor titular da Academia, Roberto Francisco. É uma palestra sobre trovas, já que no dia seguinte é o Dia dos Trovadores. Então, todos vocês que são poetas e que gostam de poesia, e principalmente desse gênero, que é muito interessante, né? É um poema em 4 versos, e com muita dinâmica, maravilhoso. Então, está aí a nossa agenda de hoje e nós esperamos você. Vamos, então, à nossa entrevista, que também traz uma agenda maravilhosa.
E o nosso entrevistado de hoje é o Tiago Freire. O Tiago Freire é um garoto, eu não sei, que tem uma carreira enorme, é meio que andarilho, eu estava brincando com ele aqui. Mas olha, Tiago, é muito bom te ter aqui. Aliás, quando eu li sobre o espetáculo dele, eu fiz uma entrevista, quero até agradecer pela atenção que ele nos deu, assim, já há poucos minutos, e ele veio prontamente nos dar o prazer aqui no nosso quadro Entrevista. Tiago. Boa tarde, Sol. Obrigado pelo convite. Foi maravilhoso, é uma honra estar aqui para falar um pouquinho sobre teatro, sobre arte, sobre cultura. Sobre o evento. Sobre a peça, isso. Exato. Mas, como eu falei no início, você é um andarilho, né, garoto? Você começou em Santa Catarina e depois... Vai me contando. Isso. Eu comecei em Santa Catarina, onde foi minha infância, né? Com alguns cursos de teatro e aí eu me apaixonei. Aí larguei faculdade, larguei tudo, vou viver de teatro e aí foi. Peguei a mala e comecei a trabalhar com teatro. Parece que teatro é uma das artes que quando a gente se descobre, pronto, não tem mais para ninguém. Porque eu sempre digo assim, o artista, ele não se torna artista, ele se descobre. Ou não? Exatamente. E eu costumo dizer que é um vício, né? Você entrou no teatro, você fica e não consegue mais. A Fernanda Montenegro diz isso. Quando perguntam a ela uma dica para o jovem ator, né? Que dica que ela dá? Ela diz, desista. Se você perceber que você vai ficar com fome, que você não vai dormir, que você vai sentir falta do teatro realmente, aí você volta, porque aí não tem jeito. Porque aí quer dizer que realmente você tem condições de fazer teatro, né? Exatamente. Porque geralmente, pela história dela e de muitos, ninguém desiste, só se realmente não tiver hábito para tal. Mas vocês começaram em Santa Catarina, depois vieram para a região dos Lagos, no Rio, e está aqui há quanto tempo em Petrópolis? Então, nós estamos em Petrópolis desde 2008, nós começamos em 2005 em Santa Catarina, fomos por volta de 2007 para a região dos Lagos, passamos por todo o estado, por toda a região dos Lagos, né? E aí culminou em 2009, eu voltei para me formar em artes dramáticas lá em Macaé, e voltei novamente e fiquei nessa, vai e volta. Mas me conta, aí você, hoje não é mais a companhia né, de teatro Comus, é coletivo. E essas mudanças todas, o grupo te acompanha? Exatamente. Você tem seguidores? Temos. É um trabalho bacana, porque a gente costuma dizer que quem entra na Comus não sai mais. Que legal. Porque fica um tempo afastado, mas depois percebe que não tem como e volta. Então, essa mudança da proposta de companhia para coletivo foi justamente quando a gente descobriu que o cooperativismo funcionava dentro do teatro. Funcionava, né? Então isso acelerou o nosso trabalho e o tornou mais funcional. E muito interessante isso que tu falaste, Tiago, o cooperativismo e isso que demonstra o fato de vocês estarem sempre mudando de lugar e continua trabalhando com a mesma qualidade. Aliás, vocês têm um trabalho muito diferente. Eu achei assim, vocês trabalham com os espetáculos de vocês geralmente são acompanhados por música, aliás, são interpretações, se eu não estou enganada. Trabalha muito com expressão corporal e sempre com temas muito interessantes, temas que trazem mensagens dentre situações contemporâneas mesmo, por conta da juventude. Eu vi que tem um trabalho que vocês fez, que recebe o nome de Analfabetos, salvo engano. Isso. Me fala um pouquinho dessa proposta de vocês, está trazendo essas questões sociais e fazendo de uma forma tão bacana como vocês fazem, descontraída, onde a arte supera e, ao mesmo tempo, desperta, enfim. Então, é bacana isso. Acontece que o Vinícius de Moraes dizia que, para você emocionar a plateia, escrever emocionado. Então, é justamente isso que a gente propõe com nossos espetáculos. Levar um pouquinho de cada ator para o palco. Realmente, essa vivência de teatro, essa vivência da arte. Então, como que eu vou escrever um texto voltado com uma temática clássica e o ator não vai acompanhar tal linguagem, talvez? Não que isso seja uma regra geral, mas eu acredito que seja mais fácil aproximar a plateia do artista dessa maneira. O artista se expondo também no palco.
E é justamente isso que a gente faz, é levar um pouquinho de cada um dessas vivências, dessa naturalidade contemporânea, como você diz, né, para o palco. E aí torna a coisa mais dinâmica, mais natural. Sem contar do fato de, além de você levar essas peculiaridades de cada componente, a própria plateia se vê, de repente, no espetáculo. Exatamente. E se envolve, porque vocês fazem, eu chamo de envolvente o trabalho de vocês. Então, é uma questão que hoje, às vezes, se coloca assim, por que o público de teatro, na maioria das vezes, é um público já com uma certa idade, não tem muitos jovens? Isso eu acho que é um mito. Justamente. Na verdade, em Petrópolis, a gente tem justamente, isso acontece muito, mas na verdade em Petrópolis é justamente a ausência do acesso ao teatro. Se eu nunca comi jiló, como é que eu vou gostar de jiló? É a mesma coisa que acontece com o teatro. Exato. 90% dessa população jovem não conhece o que é teatro. Então, a nossa proposta também, enquanto coletivo teatral Comos, é dar esse acesso, é levar para as comunidades, é trazer essa comunidade para a gente. É abrir o espaço. Abrir o espaço, democratizar o teatro, né? Porque ao invés de a gente dizer por que o jovem não vai para o teatro, é proporcionar um teatro que atenda a demanda dos jovens. Os jovens precisam gostar, os jovens, como qualquer pessoa, precisa gostar. Então, você pode trazer temas importantes, até mesmo clássicos, mas apresentando na linguagem atual, dentro, como eu te digo sempre, da contemporaneidade, da realidade. Qual é o público-alvo? Puxa, os jovens não costumam ir. Por que não vão? O que eu posso fazer para atrair a atenção desse público? Né? Eu acho que vocês, pelo que eu entendi e pelo que eu já vi, têm essa proposta. Né? Então, vocês têm um trabalho assim, muito itinerante, não é? Exatamente. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vocês também se apresentam em escolas? Também fazemos os projetos de escolas, né, com infantis. Teve o espetáculo dos analfabetos, que você havia comentado também, que foi um espetáculo feito propostamente para o pessoal de ensino médio, de escolas que estavam prestes a entrar no vestibular, então, com essa linguagem também mais próxima, né? E qual é o retorno que você tem desse trabalho que você faz? Olha, o retorno que eu digo de pessoas mesmo. Você vai para a escola e divulga. Nos seus espetáculos, no teatro, por exemplo, você tem a presença desses jovens? Tem, isso funciona muito bem. Pupilos, que é o espetáculo que a gente está voltando agora em cartaz, teve esse retorno muito bem. Foi um espetáculo que a gente estreou em 2010, no Teatro Dom Pedro, e não tivemos uma filipeta, só tínhamos um banner, fizemos alguma divulgação em TV e rádio, mas muito pouca. Eu sei. E essa divulgação nas escolas funcionou de tal maneira que nós tivemos a casa lotada. Tá vendo que no Teatro bacana? Dom Pedro, né? Então, funcionou. Tem que sair dos muros. Exatamente. Né? Tem que sair dos muros. Lá em Salvador, eu sempre dizia isso muito na escola, que eu sou professora, e as escolas às vezes falavam de ausências, e eu tenho que sair dos muros. Tem que estar na comunidade, que envolver. Hoje, eu acho que sempre foi assim, hoje talvez com abrangência maior, as pessoas gostam de se sentir aonde estão. Então, não dá mais para ser um mero espectador, ele tem que ser envolvido de alguma forma. Não é? Mas, voltando ao teu espetáculo, o próximo a ser, o que vai ser exibido essa semana, no dia 11, 12, repete o nome para mim, o Pupilos. A gente tem uma imagem aí. Eu acho que... esse aí. Isso. Aí foi a apresentação de vocês? Isso, essa foi a apresentação, foi a estreia no Teatro Dom Pedro, em 2010. Eu estava também em cena ali no meio. Dessa vez eu só estou dirigindo, não estou mais no palco. Não está em cena, né? Legal. É de autoria tua também o texto, não é? Isso e mesmo. isso foi feito, envolve também... Me conta um pouquinho da história desse espetáculo. Então, quando eu fui escrever o texto, foi justamente na época que eu estava em Macaé, vivendo, estudando teatro, né, fazendo uma escola de artes dramáticas, e morava numa república. Então eu quis trazer essa vivência da república para o texto, para o palco também. Né? Então, justamente o texto fala sobre isso, sobre a convivência de arquétipos sociais, né? Jovens, estudantes, dividindo o aluguel de uma república, e por aí funciona o conflito, né? A gente já pode imaginar, e né, aí o que acontece. Que as pessoas, é preciso ir para conferir. Assistir. Eu, por exemplo, não vi, mas dessa vez com certeza estarei lá já acreditando da importância tanto no que trata ao entretenimento
como também nas questões abordadas, né? É muito interessante. Agora, você também, eu vi aqui que você, aliás, você me contou que inclusive levou um espetáculo muito interessante lá para Salvador, né? Como tem muita gente de Salvador nos assistindo agora, o site da TV Vila Imperial, que aliás a internet, né, cara? Ótimo, Agora, fantástico, né? importantíssimo. Muito importante, porque assim, puxa, um programa aqui, local, de repente a gente é assistido em Salvador, em Portugal, em Matola, estou dizendo de pessoas que já sinalizaram do programa para a gente na África e nos Estados Unidos. Tenho também um telespectador, quer dizer, que já me contou assistir na França. Então, isso tudo pela internet. Então, a gente não está falando aqui só para Petrópolis, né? Então, você estava me falando que, inclusive, fez um espetáculo muito interessante lá em Salvador. Me conta aí. Foi um projeto da Fundação CSN, o ano passado, chamado Um Caminhão para Jorge Amado. Nós apresentamos o Capitães da Areia, espetáculo adulto, né, o texto de Jorge Amado, e o Gato Malhado Andorinha Sinhá, que era voltado para o público infantil. Foi apresentado em frente à Praça do Doio Osmar, né, e foi em abril do ano passado. Foi fantástico, uma experiência, uma vivência. A sua terra é maravilhosa, Sol. Ah, sim, sim. Sim, realmente. Ô, Tiago, agora, eu já estou aqui assim, quando a gente está começando a conversar, tem que parar. Eu reclamo toda semana, vou deixar de reclamar para não ser rabugento. Mas me conta então, quando vai ser, onde vai ser, o horário do teu espetáculo? Então, Pupilos reestreia dia 11, quinta-feira agora, às 20 horas, no Teatro Mariano, que é a sede do Coletivo Teatral Comus também, em parceria com a Congregação Mariana. Aliás, tem que agradecer ao Sr. Carmo em função disso, pelo espaço. Então, dia 11 agora, às 20 horas, no Teatro Mariano. Os ingressos são R$ 30 inteira e 15 a meia entrada. A classificação etária é 14 anos. E nós temos a reapresentação no dia 12 também, na sexta-feira, no mesmo horário. Os ingressos são adquiridos locais ou pode adquirir antes? Como que é? Isso. Os ingressos podem ser adquiridos na hora, no teatro, ou com o elenco todo, ou no próprio teatro também, que nós temos ingressos disponíveis. Tá certo, então, o convite está feito. Eu não estou certa que é um evento maravilhoso que eu não vou perder. Você, com certeza, também não. Tiago, muito obrigada. Eu queria ter um tempo enorme, mas você vai voltar aqui com o coletivo, fazer uma apresentação aqui nos bastidores. Obrigada mesmo. Obrigada a você de casa e até o próximo programa. Bem, vamos apresentar agora uma pequena cena do nosso já tradicional quadro Teatro em Gotas. É uma pequena cena do nosso espetáculo Revista Musical Teatro em Gotas, com a atriz Vanessa Rodrigues e o ator Lucas Torres. Com vocês, uma pequena cena do Teatro em Gotas. Muito bem, turma. Quem tem que estar presente? Tô aqui inteirão. Será que eu posso saber por que o senhor não veio à aula ontem? É que eu tava de castigo. Me trancaram no quarto o dia todo. Trouxe até um bilhetinho da mamãe pra senhora. Posso ir até aí? Claro! Vamos ver, né? Professora, o Quinzinho, este diabinho, fez uma grande arte que tem até vergonha de contar. Por isso está de castigo, durante uma semana. Assinado a pobre mãe. Aqui, mas aqui só diz que você fez uma arte muito grande. Posso saber qual foi? Puxa, pessoa, arranjei um problemão lá em casa com o papai. Que tipo de problema? É que eu vi, dia desses, de madrugada, papai entrando no quarto da empregada. Mas como você viu? Ah, eu tava na cama dela, escondido embaixo do cobertor. Você não toma jeito, hein, menino? Sabe qual foi a sua nota em matemática? Diz, mas fala baixo. 0! E pra variar, você perdeu mais uma aula ontem. Mas como sou boazinha... Ah, modéstia, professora. A senhora é boa surda. Olha aqui, menino, não faz de criança não, viu? Nem eu, mas a gente pode evitar. Eu não sei que tá outra chance, mas depois dessa... Ah, faz pergunta, faz. Eu gosto de prova oral.
Se você responder a pergunta que eu vou passar no quadro negro, vou lhe dar um 10. Pode mandar, comigo mesmo. Preste atenção. No prédio que eu moro, tem 30 apartamentos. Em 7, não tem cachorros. Prestando atenção? Existe um cachorro para cada um dos 20 apartamentos. E 2 para cada um dos 3 restantes. Cada cachorro carrega em seu corpo, por média, 230 pulgas. Enfim, quantas pulgas existem no meu prédio? Como você resolveria essa questão? Mole. E a resposta está aqui? Claro, liga para a firma de detetização do meu pai, que amanhã no teu prédio não tem mais nenhuma pulga. Você, por favor. Muito bem, como estou muito contente com todos, as notas estão muito boas. Mas, claro, para destoar, como sempre, temos o 15 com 0. E como ninguém tirou 10, a nota máxima, vou fazer uma pergunta que vale para a turma toda. É sobre ciências. Quantos ossos tem o corpo humano? Quantos ossos tem o corpo humano? Vamos lá, turma, eu sei que vocês sabem. Quantos ossos tem o corpo humano? Eu sei, professor. Muito bem, Quinzinho. Será que só você vai conseguir tirar o 10? Então me responda. Quantos ossos tem o corpo humano? 2. Ficou maluco, menino? No corpo humano inteiro só tem 2 ossos. Desculpe, professor. Entendi ovos. Bem, para encerrar com chave de ouro nosso programa de hoje, nas nossas despedidas, nós vamos apresentar um presente para o telespectador. Uma das mais famosas dançarinas dos musicais norte-americanos, dos antigos filmes musicais norte-americanos, que fez par com o maior de todos, né? Então, ele, numa entrevista antes de morrer, disse que a melhor dançarina de todas que trabalhou com ele foi justamente Ginger Rogers. Então, vamos apresentar uma pequena cena, Ginger Rogers dançando com seu neto aos 92 anos. Acreditem, não é truque de imagem, é uma cena real. Com vocês, Ginger Rogers. Señoras y señores, amantes de la buena salsa, con ustedes, son de mi padre. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't.
Meus queridos amigos, espero que tenham gostado do programa de hoje, que tenham uma bela de uma semana e encontro vocês aqui na próxima terça-feira. Muito obrigado.